Boa tarde a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o diácono Haroldo Portugal de Oliveira, atual presidente do Conselho Diaconal da PIB de Curitiba. Hoje somamos 120 diáconos e diaconisas, procurando servir a Deus e auxiliar nossos pastores e líderes no pastoreio da igreja. E agora tenho o privilégio de fazer a abertura deste evento e desejo boas-vindas a todos. Evento este que foi esperado há meses, com bastante expectativa por causa da sua importância para nós, os diáconos batistas da região sul do Brasil, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também quero agradecer ao irmão diácono e presidente da Associação Nacional dos Diáconos Batistas do Brasil, o irmão Fábio de La Plata. Quero homenageá-lo por seu empenho em, juntamente com sua equipe, inserir no calendário dos batistas do Brasil o mês do Diácono Batista, que está transcorrendo durante todo o mês de novembro. Nas 4 semanas, pudemos desfrutar de congressos regionais que abrangeram todo o país e agora chegou a nossa vez, a vez do sul do Brasil. Quero agradecer também ao pastor Pascoal Piragini e toda a sua equipe, seja do Ministério de Comunicação, bem como da administração, que com seus competentes recursos técnicos e humanos puderam nos ajudar na organização deste evento, hoje totalmente virtual. Também agradecemos os palestrantes convidados que muito gentilmente separaram um tempo de suas apertadas agendas para estarem conosco nesta tarde. Oramos para que, mais uma vez, sejam usados com porção dobrada do Espírito Santo para nos trazer mensagens que venham a nos edificar e animar para os novos e difíceis desafios que a fé cristã há de enfrentar em tempos futuros. O momento pede que estejamos preparados e instrumentalizados para o enfrentamento de circunstâncias adversas e complexas a serem criadas por aqueles que querem derrotar nossos valores e princípios. Mas, se nós estivermos unidos em fé e obras, certamente triunfaremos mais uma vez até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Então, convido a todos a que permaneçam até o final deste evento, pois teremos um verdadeiro banquete espiritual e com certeza sairemos daqui melhores do que entramos. Agora passo a palavra ao diácono Arnaldo Miller Júnior, o qual será o condutor dos demais atos deste precioso congresso. Que o Senhor abençoe a todos com muita fé e esperança. Vamos orar, Arnaldo? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por este momento tão precioso em nossas vidas, onde poderemos receber agora a instrumentalização, a substância espiritual que precisamos para nos fortalecermos na fé e na esperança para o exercício pleno da nossa diaconia em todas as nossas igrejas. Te agradecemos por todos que vão participar como palestrantes, que possamos ter, ó Deus, a bênção do Senhor com palestras que venham a nos edificar plenamente para o exercício da nossa missão. Peço que abençoe também o diácono Arnaldo Júnior para que conduza, Pai, com sabedoria e graça os demais atos desse congresso. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Os batistas brasileiros comemoram no 2º domingo de novembro o Dia do Diácono Batista. E durante todo este mês estamos celebrando com várias regiões do Brasil esta data, promovendo congressos regionais a fim de juntos promover esta função tão importante em nossas igrejas batistas. A função do diácono é de muita honra e de muita confiança. Por isso, ele deve caminhar ao lado do seu pastor, respeitando, ajudando no desempenho do ministério pastoral, recebendo suas necessidades e promovendo a paz na igreja. É com muita alegria que nós, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, saudamos os diáconos da região sul e de todo o Brasil neste congresso. Durante este evento, receberemos muitas palavras de saudação e encorajamento de pastores, líderes e de toda a comunidade diaconal, celebrando esta oportunidade de ser um servo do Senhor nesta geração. Começaremos agora recebendo nosso querido pastor Edson Múrcia, da PIB de Curitiba. Na sequência, o irmão diácono Fábio de La Plata, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil.
Boa tarde, queridos diáconos do sul do nosso Brasil. É com muita honra e muita alegria que venho falar-vos nesta tarde. O ministério diaconal, ou corpo diaconal na vida de uma igreja é de suma importância. E eu falo isso por experiência própria. Meu pai e minha mãe trabalharam nesse ministério e foram uma bênção na vida da igreja. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, da primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 8, ele vai dizer que os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho e nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. O ministério diaconal, na Bíblia, nós encontramos ali em Atos capítulo 6. A igreja crescia, a igreja avançava de um modo tremendo, ela estava arrancando almas do inferno, não havia ninguém que a segurasse. No entanto, a parte social estava um pouco esquecida. E os gregos reclamavam que suas viúvas e necessitados estavam de lado. Então os apóstolos se reúnem e dizem, olha, nós ficaremos com a pregação da palavra e com a oração. Vamos constituir homens para que atuem nesta área. E eles, orando, foram escolhidos 7 homens, a saber, Estevão, Filipe, Prócoro, Timon, Parmenas, Nicolau e Nicanor. Estes 7 homens, além de atuarem nesta área de ação social, também foram pregadores da palavra. Filipe e Estevão foram exemplos de diáconos, de homens cheios do Espírito Santo. Eles foram eleitos naquela oportunidade para servirem as mesas das viúvas e dos necessitados. Nos dias de hoje também, os diáconos servem as mesas. A mesa do Senhor, que é a ceia, que geralmente é responsabilidade dos senhores, a mesa das viúvas, dos necessitados e a mesa do pastor. Como assim a mesa do pastor? Os diáconos são aqueles amigos, aqueles companheiros de todos os momentos, não só os alegres, mas os difíceis ainda, principalmente. São aqueles que é um grupo que ora com o seu pastor, é um grupo que vê a necessidade do seu pastor. Por isso, eu quero, nesta oportunidade, dizer que vocês são bem-aventurados, que vocês são bênção na vida da igreja. Eu tive corpo diaconal em minhas igrejas e fui abençoado pelo corpo diaconal tremendamente. Eu não conseguiria fazer o que fiz se não fossem os irmãos ao meu lado. Homens de ajuda, de oração, de incentivo, de colocarem a mão na massa comigo o tempo todo. Além de cuidar das mesas, os diáconos também são aqueles que zelam pela disciplina na igreja, juntamente com o pastor. É que vêm as dificuldades, vêm as lutas, trazem para o pastor, sentam, oram juntos, resolvem juntos com a diretoria da igreja. Então, nesta tarde, eu desejo que o Senhor vos abençoe poderosamente e continuem sendo esses homens e mulheres de valor na vida da igreja. Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida nesse mês de novembro, chamei de Mês do Diácono Batista. Esse é o nosso 5º encontro regional, que começou lá no dia 2 de novembro, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com o nosso encontro do Centro-Oeste. Passamos por Manaus, São Paulo, Recife e agora chegamos a Curitiba, no Paraná. Agradeço o apoio da nossa Convenção Batista Brasileira, na pessoa do nosso presidente, pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, e do nosso diretor executivo, pastor Sócrates de Oliveira. Agradeço também as igrejas que nos receberam nesses nossos encontros.
a Igreja Batista Lapib de Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul, a Igreja Batista Redenção, em Manaus, a Igreja Evangélica Batista em Vila Antonieta, lá em São Paulo, a PIB de Curitiba, que está nos recebendo hoje, e o nosso Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Foram muitas as dificuldades, meus irmãos, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E tudo que foi feito foi somente para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A barreira da tecnologia foi com certeza muito grande, mas foi vencida. Pessoas foram alcançadas. A palavra de Deus não voltou vazia. Nós tivemos muitos e muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelas mensagens que foram transmitidas. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão, de cada diácono que participou com uma mensagem de incentivo, com uma palavra de apoio. E eu quero agora deixar registrado aqui para todos os diáconos da região sul, que vocês não estão sozinhos. A nossa Associação de Diáconos Batistas do Brasil quer apoiar o trabalho de vocês, mas eu preciso que vocês estejam juntos conosco. Entre no nosso site, entre nas nossas redes sociais, acompanhem os nossos trabalhos. E eu quero também incentivar os diáconos batistas do Brasil a estarem apoiando o trabalho da ADBB. Nós precisamos quebrar as barreiras regionais, estarmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a vida e o ministério do pastor Pascoal Piragini, que está nos recebendo hoje aqui na PIB de Curitiba. Que Deus abençoe o irmão e toda a sua equipe por estarem abrindo as portas para receber este congresso regional de diáconos da região sul. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e um excelente congresso regional de diáconos da região sul. As criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar. Os Gideões também gostariam de prestar sua homenagem aos diáconos batistas. Agora teremos a palavra do irmão Davi Urbati, presidente de Os Gideões Internacionais do Brasil, e o número musical dos Gideões. Caros diáconos e diaconisas, eu saudo com 1 Tessalonicenses 5,16. Estejam sempre alegres. É com alegria que me dirijo a vocês, como diácono e gideão. E sei que muitos de vocês são gideões auxiliares, e se você ainda não é, considere ser, pois é uma oportunidade ímpar de você levar o Evangelho de Jesus Cristo na sua localidade. Acesse o nosso site e se informe. A pandemia nos fez viver num estado de questionamento e reflexões que ainda ressoam em cada um de nós. O fato é que muitas coisas mudaram para sempre, e uma delas
é o atuar de forma híbrida, ou seja, tanto no presencial como no virtual. As oportunidades de trabalho para o reino de Deus através do mundo virtual vão muito além de transmissão de mensagens dos nossos cultos. Pode-se discipular, pode-se aconselhar, pode-se dar treinamento, pode-se conectar sem restrições de distância, pode-se mobilizar, enfim, podemos ampliar grandemente as nossas ações em prol do reino de Deus. Vocês já estão engajados e quero encorajá-los a usarem fortemente essas novas ferramentas no seu trabalho. Nós estamos avançando fortemente no uso delas no Ministério dos Gideões, no Brasil e no mundo. Termino com o versículo tema do congresso, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Que Deus nos ajude a vermos as oportunidades e nos dê a fé e coragem de fazê-las para a glória dele. Que Deus nos abençoe ricamente. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. O diácono chamado por Deus para servir precisa ter visão do alto, para enxergar a necessidade do irmão mais humilde e também das viúvas, nunca os desprezando, cumprindo assim sua missão. Ele deve em todo o tempo viver e praticar o amor de Deus para com todos. Precisa ser perseverante em oração e na leitura da palavra de Deus. Também ser responsável oferecendo o seu melhor, pois seu grande desafio é se apresentar com zelo, dedicação e de forma irrepreensível no ministério que foi confiado pelo Senhor. Ouçamos agora a palavra do pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, e na sequência o pastor Fausto Aguiar, presidente da Convenção Batista Brasileira. Amados e queridos diáconos, louvamos a Deus pela vida de todos vocês, pela dedicação,
pelo envolvimento com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida de todos os diáconos, pela dedicação a esse ministério e pelo envolvimento de todos vocês, queridos, com a obra missionária. Quero cumprimentar o meu querido amigo, o diácono Fábio de la Plata, também o diácono Sirlei Couto, vocês que têm liderado os diáconos batistas nesse tempo. Meus amados, louvo a Deus pela vida de todos vocês, pela dedicação à obra do Senhor. Sintam-se abraçados por todos os seus missionários da Junta de Missões Nacionais. Quero agradecer em nome de toda a nossa Junta de Missões Nacionais, todo o apoio que temos recebido dos diáconos nas campanhas missionárias, pelas orações, pelo envolvimento nos projetos missionários, pela participação nesta obra linda de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Cumprimento todos vocês, queridos, que Deus continue abençoando os diáconos batistas do Brasil, que vocês, meus amados e queridos diáconos, continuem sendo bênção na igreja local, na obra do Senhor, na obra missionária e que continuemos avançando, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos recuar, nós temos uma grande missão e unidos na total dependência do Senhor, vamos cumprir esta missão até a volta do Senhor Jesus. Um abraço missionário para todos vocês. Que o Senhor Jesus continue nos fortalecendo e nos abençoando. Lembrando que Ele nos amou e Ele nos enviou para multiplicarmos, para fazermos discípulos. E nós não podemos, meus irmãos, não podemos negligenciar a missão que o Senhor nos confiou, de levar o Evangelho de Cristo Jesus de Jerusalém até os confins da terra. É a nossa missão. E a obra missionária, meus queridos, é um grande movimento liderado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que, se depender dos diáconos batistas do Brasil, nós vamos avançar em nome de Jesus. Deus os abençoe. Parabéns, diáconos! Com que alegria, queridos irmãos diáconos e queridas irmãs diaconisas, eu me dirijo a todos neste congresso regional dos diáconos e diaconisas batistas do sul do Brasil, mediante um convite tão amável da diaconisa Damares. Eu me sinto feliz com isto, porque vejo no ministério dos irmãos algo que é essencial para toda a igreja batista local, qual seja a união entre o ministério diaconal e o ministério pastoral na liderança espiritual de nossas igrejas. Então, para mim, é um prazer pessoal muito grande poder me dirigir a todos, não apenas do sul do Brasil, mas a todos onde quer que estejam neste momento, até mesmo no exterior, que através da plataforma digital estão participando deste grande evento. O tema que os irmãos e irmãs estão trazendo é extremamente importante. Tempo de ser santo, com base em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, na parte B. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, como eu sou santo. Nós somos, pois, chamados à santidade. Quando eu estava refletindo sobre este tema tão apropriado para hoje, lembrei-me de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, em que a palavra do Senhor nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. E de imediato, um outro versículo, ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, veio-me ao coração, quando a palavra nos diz que Deus deseja a nossa expressão de fé, porque se queremos agradar a Deus, é preciso que nós creiamos na sua existência e creiamos também que Ele há de galardoar aqueles que o buscam. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando eu coloco Hebreus 11:6, lado a lado com Hebreus 12:14, eu penso nestes dois verbos: agradar a Deus
com fé, ver a Deus com santidade. Então, se você, meu irmão diácono, se você, minha irmã diaconisa, e eu, juntos nós, queremos agradar a Deus, mantenhamos, demonstremos nossa fé no Senhor. Se nós queremos, então, ver a Deus, tenhamos uma vida de santidade, tempo de ser santo. Que o Senhor abençoe este congresso e recebam o abraço e as orações da Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo, da Convenção Batista Brasileira, da sua diretoria, do nosso diretor executivo, pastor Sócrates Oliveira de Souza. Sejam todos diáconos e diaconisas batistas do sul do Brasil e de todas as demais regiões brasileiras e até do exterior, inspirados, motivados, levados à santidade neste momento. Amém. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia, coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. E que alegria temos hoje, irmãos de fora do Brasil, prestando homenagens aos nossos queridos diáconos e diaconisas. Ouviremos agora o pastor Ney Ladeia, presidente executivo da Associação das Igrejas Batistas da América do Norte, e também o pastor Silair Almeida, da Primeira Igreja Batista da Flórida. Prezados diáconos batistas do Brasil,
reunidos em seus congressos regionais. Que privilégio poder tomar parte, mesmo à distância, deste encontro tão especial. Quero deixar uma palavra de saudação em nome das igrejas batistas brasileiras na América do Norte, também dos pastores que atuam nessa parte norte do continente americano, mas particularmente quero transmitir a palavra em nome dos diáconos que estão presentes nas igrejas batistas aqui. Somos uma grande família, família batista brasileira, dividida geograficamente, por isso estamos distantes do trabalho realizado aí no Brasil, mas somos partícipes dessa obra também. Quero me dirigir a vocês, diáconos, para falar de nossa gratidão a Deus por sua vida, por seu ministério, por sua dedicação, por seu empenho, por seu zelo. Quanto tenho recebido ao longo do meu ministério de diáconos comprometidos com a obra do Senhor. Quanto tenho aprendido com vocês, quanto tenho crescido, quanto tenho sido inspirado pelo modo como vocês demonstram sua paixão pelo Senhor, pelo seu reino e por sua palavra. Como me alegra ver o modo como estão dispostos a servir, levando a sério o significado do ser diácono. Que Deus continue a abençoá-los, que a obra realizada pela Associação dos Diáconos Batistas do Brasil prossiga e avance. Que a inspiração desses congressos possa torná-los ainda muito mais ativos e efetivos em seu ministério nas igrejas locais onde atuam. E que a obra batista no Brasil continue a avançar e a crescer com a bênção do Senhor e com a instrumentalidade de cada um de vocês. Nunca é demais lembrar o que Paulo diz aos crentes de Corinto, em sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estamos juntos. Esperamos um dia receber este Congresso de Diáconos do Brasil aqui na América do Norte. Ter a oportunidade também de ter outros diáconos nossos daqui participando mais ativamente da obra realizada pelos irmãos. Um grande abraço. Que Deus os abençoe. Ao me dirigir aos diáconos batistas brasileiros, eu tenho a honra, o privilégio de dizer da alegria que nós temos de ter todos vocês servindo em cada uma das suas igrejas. A nossa presidente Damares, trabalho brilhante que você tem feito, de unidade, de comunhão e de encorajamento de todos os diáconos batistas do Brasil e do mundo, porque já esteve aqui conosco nos Estados Unidos da América, também animando todos os diáconos aqui da nossa região. Que Deus continue usando a sua vida, Damares, para a honra e glória do nome dele. Queria dizer a você, querido diácono, da alegria que cada pastor tem de ter um corpo diaconal, de ter um ministério diaconal, como gera segurança para cada pastor, saber que ao redor dele tem um quadro de homens e mulheres que estão dispostos a cooperar em todas as áreas da vida da igreja. Vocês fazem diferença na evangelização, no cuidado social, no serviço da ceia do Senhor, na ministração, de um modo geral, na vida de uma igreja batista no Brasil e no mundo. Quero deixar para vocês essa palavra de encorajamento, que vocês permaneçam firmes, unidos, servindo cada vez mais ao Senhor, com toda a alegria do coração. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos e irmãs, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Imagine o trabalho dobrado do diácono batista brasileiro no meio da pandemia, ajudando o seu pastor a curar feridas, a socorrer os necessitados, a curar aqueles que estão caídos pelos caminhos. Que vocês continuem firmes e constantes, abundantes em toda a obra de Deus, porque a palavra de Deus diz que há uma recompensa, porque o Senhor não se esquece de tudo que vocês fazem por eles, sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor olha o coração de cada um, que vocês continuem firmes, que continuem dedicados. Há uma recompensa para aqueles que servem com tanto amor, com tanto carinho, com tanta destreza. Parabéns pelo congresso, que esse congresso seja um sucesso, que esse congresso seja uma bênção e que outros homens e mulheres no Brasil venham servir nesse ministério tão importante do diaconato.
Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céus criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Meu guia Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor, meu Redentor. Ouçamos agora a mensagem do pastor Pascoal Peragini, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Olá, queridos, eu queria dar a minha saudação, aos irmãos diáconos do sul do Brasil, nesse congresso regional de diáconos, e poder recebê-los de uma maneira virtual aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Se fosse um outro tempo, nós estaríamos juntos aqui, você teria viajado, ou alguns da cidade estariam conosco, e nós poderíamos nos ver, nos abraçar, mas diante de tudo que tem acontecido, essa foi a melhor maneira que encontramos de poder realizar esse evento, esse congresso regional. E o desejo do nosso coração é que a gente possa, de alguma maneira, ministrar na vida desses irmãos que são tão especiais na vida dos batistas e na vida das suas igrejas. Eu queria tratar de um tema nesse congresso não tão confortável às vezes, porque ele parte de uma pergunta, tá? Eu acho que essa é uma das grandes perguntas que se tem feito no mundo batista. E a pergunta é: qual é o papel dos diáconos nos nossos dias? E a razão desta pergunta, feita especialmente pelos mais jovens, é porque em muitas igrejas a função e a missão diaconal não é bem clara para a maioria dos membros da igreja. Com certeza, você que está participando deste congresso, como um líder experiente na vida da igreja, poderia responder a essa pergunta com algumas das definições clássicas, quer seja da nossa doutrina ou dos nossos conceitos práticos que percorrem a história. Talvez você pudesse dizer assim: ora, pastor, o diácono, não é um dos 2 oficiais da igreja, porque a igreja tem pastores e diáconos como seus oficiais. Mas talvez alguém pudesse perguntar: ok, então qual é o papel deste oficial da igreja chamado diácono? E aí, nesse diálogo que a gente estivesse travando aqui,
Outros poderiam usar um modelo que foi usado no século XVIII, no século XIX, que teve a sua origem, não é, na influência da Igreja Católica, que possuía a figura do arquidiácono, que era o administrador da diocese. Eles entendiam que eles deveriam ser os administradores da igreja local. Mas hoje, alguém diria assim, mas as igrejas hoje não têm diretorias eleitas e conselhos que fazem esse trabalho da administração da igreja local? Então, qual é o papel do diácono? Ainda que muitos diáconos sejam membros das diretorias das suas igrejas e quem sabe até individualmente administradores, não fica claro na visão de muitos membros que esse é o papel de todos os diáconos. Então, outros poderiam responder com aquilo que a gente chama de modelo clássico. Ora, os diáconos servem às 3 mesas. A mesa do Senhor, que é a ceia, a mesa do pastor, que é cuidar do sustento adequado dos seus pastores. Mas se a gente olhar no contexto de muitas igrejas hoje, mesmo essa missão diaconal, ela depende dos conselhos das igrejas, dos administradores, dos financistas que exercem esse papel de gestão na vida da igreja. E aí alguém diria assim, não, mas tem ainda a mesa dos órfãos e das viúvas. Ora, para muitas igrejas, a ação social da igreja é feita ou por um departamento, ou por um grupo eleito e nomeado, ou até algumas igrejas maiores têm as suas próprias organizações sociais, que são o braço da igreja na ação social. E aí então continua a pergunta, então qual é o papel do diácono na igreja de hoje? Por isso, para muitas pessoas e em muitas igrejas, a única missão evidente ficou o servir a ceia do Senhor. E a pergunta é, mas será que é essa só e a única missão que sobrou para um conselho diaconal? No entanto, eu gostaria de voltar à Bíblia e tentar, à luz da Bíblia, descobrir a missão diaconal como oficial da igreja. E eu vou tentar mostrar que essa missão se revela muito maior do que as visões anteriores que foram citadas. E eu gostaria também de tentar mostrar como é importante essa missão, como ela é influente, como ela é representativa. Por isso, nesse encontro regional de diáconos batistas, eu gostaria de tentar expressar os conceitos bíblicos e históricos da missão diaconal na igreja. Eu teria que fazer um adendo, eu não vou apresentar os conceitos, eu vou apresentar 2 conceitos que para mim são os mais importantes. Com certeza eu poderia acrescentar outros, mas por uma questão de tempo eu vou apresentar esses 2. O primeiro deles vai se encontrar em alguns textos chaves da missão diaconal que nós encontramos na Bíblia. E um deles é Filipenses 1, versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Outro texto-chave é 1 Timóteo 3, versículos 8 a 13, onde a Bíblia diz assim, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Tanto na saudação que nós lemos, na descrição
e quanto na descrição das qualificações dos diáconos, nós podemos perceber que uma das principais missões que a Bíblia apresenta para o ministério diaconal é que eles eram e são vistos como líderes espirituais da igreja, cujas vidas deveriam impactar a comunidade e trabalhar junto com os pastores através do seu serviço, da sua influência, inspirando com aquilo que eles têm de melhor a sua espiritualidade. Então, a primeira missão que eu vejo na Bíblia é que os diáconos são líderes da igreja que inspiram o povo de Deus a viver o cristianismo com o seu estilo de vida, com o seu testemunho, com a sua fé, com a sua disponibilidade de servir, com a alegria de ajudar o pastor no pastoreio do rebanho. E essa é uma das coisas mais importantes. Os dois oficiais da igreja são líderes que inspiram, mas que servem o rebanho, ajudando-os no pastoreio, no cuidado, na ministração das suas vidas. E como é que eles fazem isso? Eles guardam a fé. E aqui nesse texto ele diz que eles são aqueles que guardam o mistério da fé. E a fidelidade desse povo de Deus, desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, inspiram a que guardemos a fé. E eles passam a ser os grandes defensores, junto com os pastores, do viver cristão, segundo a palavra de Deus. E de outro lado, nessa missão inspiradora, eles motivam as pessoas com a ousadia da fé que eles demonstram no meio do rebanho. Por quê? Porque nesta fé que eles são capazes de enxergar, de vivenciar, eles com o seu ímpeto de serviço, eles desbravam, caminham à frente do rebanho para alcançarem os projetos de Deus. Quando a gente estuda um pouquinho de liderança, a gente vai descobrir que um dos papéis de um líder é levar os seus seguidores a um futuro melhor. Então, pastores e diáconos juntos formam um time, formam uma equipe que inspira, que motiva e que de maneira concorde elas sonham um projeto melhor, um alvo melhor, algo a ser realizado. E eles então trabalham juntos, inspirando, motivando e levando pessoas a construírem esse futuro melhor. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o diácono, se ele cumprisse bem esse papel de ser um oficial da igreja, de trabalhar junto com seu pastor, de maneira que os planos, os alvos, os sonhos da igreja, pela sua fé, pela sua influência, pelo seu trabalho, pela sua disposição de mobilizar gente para chegar naquele lugar, pelo seu pastoreio, pelo cuidado com as almas, essa gente estaria sendo honrada como homens de Deus. Eu me lembro quando comecei o meu ministério e eu fui convidado para pastorear a igreja que eu havia nascido, crescido. Eu não era ainda, naquela época, não era membro daquela igreja, eu estava numa outra igreja, não é? Na mesma cidade, num bairro vizinho, mas ali eu tinha passado a minha vida, não é? Praticamente desde nascimento até por volta dos 15 anos de idade. E agora eu voltei como pastor daquela igreja aos 21 anos. Então todo mundo me conhecia. E eu me lembro que eu fui procurar um pastor experiente e disse assim, como é que eu vou liderar essa gente? Como é que eu vou pastorear essa gente? Gente que me pegou no colo, gente que me viu de calças curtas, não é? Porque naquele tempo se usava calças curtas. E eu, então, como é que pode ser isso? E eu nunca vou me esquecer da palavra daquele pastor sábio. E ele disse assim, ser pastor não é um chapéu que você põe na cabeça, não é um título que você recebe, não é uma designação de uma assembleia.
ser pastor é algo espiritual, algo que deve inspirar outros. E você só vai ser pastor, de fato, desse rebanho, quando essas pessoas o enxergarem como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e tiverem alegria e coragem de seguir a sua liderança. Eu queria dizer que não é diferente na vida de um diácono. Se a gente olhar as qualificações dos pastores e diáconos, as qualificações espirituais são praticamente as mesmas. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus escolheu oficiais, pastores e diáconos, que sejam líderes espirituais do rebanho, que pastoreiem esse rebanho, que cuidem desse rebanho, mas que, acima de tudo, inspirem esse rebanho com a sua vida e que eles possam ser vistos, percebidos, entendidos na comunidade de fé como homens e mulheres de Deus, cheios de fé. E com a ousadia da fé, eles trabalham e servem. Eles não são técnicos da administração, eles são pessoas que vão enxergar os desafios de Deus para a comunidade com os olhos da fé. E com os braços do seu serviço estarão junto com seus pastores a construir os desafios da fé. E dessa maneira inspiradora é que eles são honrados. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, no contexto dessa visão bíblica, se a gente olhar a história da igreja, a começar por um dos seus artigos mais antigos, o chamado Didaquê, a gente vai descobrir que os diáconos auxiliavam os pastores no ensino, especialmente dos novos convertidos, e então eles eram os grandes discipuladores dos novos crentes. Uma das coisas interessantes que a gente tem vivido aqui na nossa igreja e que eu acho que é importante a gente compartilhar, não como modelo, nada disso, mas como uma experiência que pode ser repartida, é que nós temos aqui um centro de formação ministerial. E nesse centro de formação ministerial, que não é uma faculdade de teologia, não é nada disso, é um local de treinamento de novos líderes para o exercício do ministério dentro da nossa própria igreja, nós descobrimos que precisávamos ter um negócio chamado mentoria, tá? E talvez o ponto mais alto do nosso centro de formação é a mentoria. E o que descobrimos é que os melhores mentores que temos são essas pessoas, esses líderes espirituais, homens e mulheres cheios de fé, que têm experiência de vida, que pegam esses novos líderes e trabalham a vida deles, os seus conflitos, as suas dúvidas e semanalmente os ajudam a dar mais um passo na direção da vontade de Deus. Quando eu olho para a história, eu vou descobrir que os diáconos de antigamente eram assim, esses homens que inspiravam. É tão interessante isso que uma das senhoras, né, da nossa igreja, que é uma grande mentora, ela tem mais de 80 anos. E ela teve um problema o ano passado, ela caiu, quebrou a perna, teve dificuldade para ser curada, mas ela é uma das melhores mentoras que nós temos. Mas ninguém quis abrir mão da mentoria dela. Eles iam na casa, não tinha pandemia, eles iam na casa daquela mulher só para ouvir aquela mulher que inspira a liderança daqueles jovens, daqueles pessoas já de meia idade, mas que estavam entrando agora para o ministério de liderança dentro da nossa igreja. Nós precisamos entender que o outro papel na história do diaconato era a visitação. Eles ajudavam os pastores visitando os enfermos, visitando os órfãos, visitando as pessoas, cuidando da alma delas, vendo quais eram as necessidades, intercedendo pela vida dessas pessoas. Eu me lembro de um diácono, né, antigo, chamado Bortoli, e que era da segunda igreja que eu frequentei, né? Então eu saí daquela igreja em que nasci e fui para uma outra num bairro próximo. E esse diácono era conhecido pela igreja inteira, porque ele sentia um chamado de Deus, uma vocação divina para orar pelos enfermos.
Então, quando alguém ficava doente e ele sabia, ele ia na casa daquela pessoa, conversava com aquela pessoa e orava pela cura dessa pessoa, porque ele se sentia chamado por isso. E era uma coisa tão tremenda quando aquele irmão Bortoli chegava na casa de alguém. Ah, quem está aqui? Era o diácono Bortoli, porque ele veio orar para que a gente pudesse receber uma bênção de Deus. E quando eu olho para a história da igreja, a gente vai descobrir que eles tinham esse papel. A gente vai descobrir também que os diáconos na história da igreja ajudavam os pastores no cuidado para que houvesse disciplina na vida da igreja. Então, o que está acontecendo? Onde está o pecado? Como esse pecado pode ser tratado? E quando eu falo disciplina, eu não estou falando só de exclusão, eu estou falando de admoestação, eu estou falando de chamar de volta ao retorno, aquele que está se afastando e assim por diante. Quando eu olho para a história da igreja, eu vou descobrir que alguns diáconos na história da igreja foram grandes evangelistas. E muitas das igrejas batistas fundadas na história desse país, Brasil, foram fundadas por diáconos que entendiam que eles eram mensageiros de Deus e que eles podiam abrir igrejas, plantar igrejas, porque eles eram pregadores da palavra de Deus. Muitos dos diáconos na história da igreja, na história dos movimentos de avivamento, foram os grandes geradores, incentivadores e aqueles que mantinham os grandes movimentos de oração na história. Então, quando eu olho para a história, eu vou descobrir que a principal missão de um diácono é ser um líder que inspira. E esse líder que inspira precisa se envolver com o povo, precisa cuidar do povo. E pastores e diáconos precisam agir juntos pelo cuidado do rebanho. Mas como é que muitas igrejas hoje veem os diáconos? Muitas igrejas só veem os diáconos como servidores da ceia. Mas é interessante porque em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos que são eles os responsáveis pela ceia. Não tem nenhum versículo da Bíblia que diz, ó, isso aqui é função do diácono. É interessante. E, de repente, essa é a única missão, ou quase a única missão. No entanto, a gente vai encontrar os diáconos agindo com gente e trabalhando com gente. O grande desafio é que possamos, de fato, ser vistos como líderes espirituais e que inspiram a vida de outras pessoas. Na vida dos pastores, eu quero dizer agora como pastor, a importância de você ter diáconos que sejam companheiros de oração na vida dos pastores. Nenhum líder pode andar sozinho. E eu quero dizer para você que na vida pastoral você tem vários companheiros. Você tem lá na área de administração gente muito capaz que está caminhando junto com o pastor. Você vai ter na área de educação gente muito capaz que vai te ajudar a criar um programa de educação. Mas e na área espiritual? Como é que a gente pode cuidar, não é, de si mesmo e uns dos outros? E sabe, uma das coisas que eu tenho sido abençoado é por ter, ao longo da minha história, encontrado pessoas que inspiraram a minha vida, diáconos que inspiraram e inspiram a minha vida no cuidado do meu coração. Gente que ora comigo, gente que cuida da minha família em oração, gente que se reúne, tá? Essa é aqui a nossa igreja. Uma vez por semana, a gente tem online mesmo, que hoje é tudo tão fácil, né? A gente tem um encontro de oração com um grupo pequeno de diáconos, seleto, gente que tem afinidade, só para orar com o pastor, para saber como é que está a família dele, como é que vai a vida. Gente, você não pode imaginar o bem que faz isso. Eu estou falando como pastor, o bem de saber que tem gente que está orando com você, que está chorando com você, com quem você pode abrir a sua alma, e saber que isso não vai virar
uma ação política ou voltar dessa ou daquela maneira, porque aquilo é um tempo tremendamente espiritual, não é uma reunião de negócios, é uma ministração espiritual na vida. Ao longo da minha história, eu sempre entendi que eu precisava ter intercessores pessoais, e esses intercessores sempre fizeram diferença. Alguns deles eu tinha tanta liberdade, diáconos, que eu tinha tanta liberdade que em situações de angústia da alma eu ligava e dizia, olha, eu estou precisando de oração agora. E eu me lembro especialmente de um deles, né? E esse irmão querido, toda vez que eu liguei, ele dizia, pastor, estou largando tudo que eu estou fazendo, eu vou agora à sua casa para orar consigo. Ele não orava nem pelo telefone, ele vinha na minha casa, impunha as mãos sobre a minha cabeça e orava por mim. Gente que, às vezes, em tempos de angústia, eu podia me refugiar na casa deles e dizer, posso passar uma tarde com você? E dizer, pode, vem aqui. O que está havendo, pastor? Abre o seu coração. E, às vezes, ele não podia fazer nada, ele só podia me ouvir, ministrar na minha vida. Gente, que coisa tremenda. Sabe, em termos de negócios, tem muita gente. Mas quem cuida da alma um do outro? E eu acho que essa é a grande missão que faz diferença na vida de uma igreja, na vida de um pastor, na vida de uma comunidade. É quando a gente pode trabalhar essa visão de ser um líder que inspira. Alguns desses diáconos foram meus conselheiros. Chegavam para mim de uma maneira tão tremenda. Eu me lembro de um diácono que chegou, falou, pastor, eu vim trazer um presente. Eles, na igreja, todo mundo sabe que eu gosto de caneta, né? E ele me trouxe uma caneta, bonita, simples, mas bonita, de presente. Oh, isso aqui é um presente para o senhor. E aí, então, eu recebi, agradeci, e ele falou assim, mas a caneta é pretexto, viu, pastor? Eu falei, o que é, então? O que está havendo? E ele disse para mim assim, sabe o irmão fulano de tal? Eu sei. Eu sei que ele teve um problema consigo e o senhor com ele, mas ele está doente e ele está precisando de um pastor. Está na hora de o senhor ir lá cuidar da sua ovelha. Olha que palavra! Mas ele tinha autoridade para falar aquilo porque ele era meu intercessor. Eu conhecia aquele homem. E quando terminou, nós oramos juntos, imediatamente eu fui à casa daquela pessoa. E foi tão gostoso porque houve uma restauração tão linda. Hoje eu sou pastor de uma outra igreja, mas a amizade, o carinho continuam até hoje, porque Deus usa pessoas que nos aconselham, né? E aí a gente vai aprendendo nesse processo. Eu vejo aqui nos dias de hoje, não apenas os mentores, mas tantos dos nossos diáconos trabalham no discipulado de novos convertidos, um a um, tá? Hoje nós estamos discipulando mais de 1.500 pessoas, um a um. Não são só diáconos que fazem isso, mas muitos deles são aqueles que começam discipulando um, depois abrem uma célula, um grupo pequeno, você chame do que quiser, e continuam ministrando na vida dos familiares, e aquilo se torna uma bênção de tamanha influência, porque eles são líderes maduros, espirituais, que têm como investir na vida das pessoas. Na nossa experiência, nós temos grupos pequenos, células, então uma parte da comunidade ela está envolvida nesse projeto, mas há uma parte que não quer, que não vai participar nunca, não é? E a gente sabe disso, né? E uma igreja centenária, não é tão fácil você mudar a maneira de ser. Então nós não brigamos por isso. Mas aí os diáconos têm uma missão, eles têm as suas paróquias, a gente chama de paróquia. O que é uma paróquia? É quando essa pessoa que não tem uma liderança próxima, que não tem um grupo próximo, então ele é pastoreado por esses diáconos. Como é que ele é pastoreado? A pessoa liga, ela vai, como é que você está? Eu estou aqui querendo orar com você. Ou vem tomar um chá na minha casa, eu vou tomar um chá na sua casa. Ou então vamos marcar um encontro lá na porta da igreja, eu quero te conhecer melhor. Vamos almoçar junto domingo. E essas coisas geram
a oportunidade de tratar a alma de pessoas que estão machucadas. Então, alguns são excelentes, né? Pessoas que estão trabalhando as suas paróquias, mas outros não. Mas Deus tem usado, né, para fazer diferença. E quando a gente olha, né, para todo esse modelo que a gente encontra nas Escrituras, a pergunta que fica no meu coração é: como é que a sua igreja o vê como diácono? Será que a igreja só o vê como um servidor de ceia? Ou um líder que inspira pela graça de Jesus, que flui através de você? A segunda pergunta que eu faria para você é: quais têm sido as suas ações práticas como diácono na sua igreja local? Além de servir a ceia, qual é a sua missão? O que é que você entendeu do Espírito? Olha, isso aqui eu vou fazer porque o Senhor me encarregou desse cuidado espiritual. Como a igreja enxerga o ministério diaconal ou o ministério dos diáconos como oficial da igreja? O meu desafio é que você possa assumir com Jesus o compromisso de ser um líder que inspira outros a servirem a Jesus através do seu ministério diaconal. Mas eu disse para você que eu tinha uma segunda coisa que eu queria apresentar para você. E essa segundo desafio, essa segunda visão da missão diaconal, ela vai aparecer em Atos 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A segunda missão, tremendamente espiritual e importante na vida da igreja, exercida pelos diáconos, é que quando aqueles 7 foram instituídos, o grande propósito era resolver uma situação que estava dividindo a igreja e freando o avanço da pregação da palavra de Deus. Deixa eu colocar o cenário para vocês entenderem por que eles foram eleitos, foram escolhidos, foram depois consagrados a esse ministério. Existia no contexto do judaísmo um problema antigo, que não tinha nada a ver com o cristianismo, fazia parte do contexto do judaísmo e parte da cultura lá da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque os judeus da Palestina, que falavam aramaico, e os judeus que tinham vindo da diáspora, tá? E que estavam em Jerusalém, mas que falavam o grego, tá? Eles tinham costumes um pouco diferentes, eles tinham algumas diferenças até doutrinárias, eles tinham especialmente diferenças culturais. E essas questões faziam com que existissem sinagogas totalmente separadas. E de repente veio o cristianismo e não havia uma igreja de grego e uma igreja de judeu, porque o Senhor tinha feito um de todos os povos. E ele então uniu essas duas massas no mesmo lugar para ensinar a gente o que significa comunhão cristã. Mas aí surgiram problemas. E os problemas estavam no meio dessa tensão. Olha, está vendo? Os judeus aqui, né,
eles cuidam melhor, eles dão mais atenção, está havendo uma discriminação conosco que somos de fala grega. E esse sentimento que crescia no seio da igreja afetava diretamente a reputação dos apóstolos. Está vendo? Os apóstolos são coniventes com tudo isso que está acontecendo. Por que as nossas viúvas estão sendo esquecidas? E o crescimento, que era exponencial, né, do dia para a noite, eles conseguiram 3.000 pessoas e depois de repente eram 5.000 e de repente o número não é mais contado porque era uma multidão. Isso fazia com que eles não tivessem nenhuma estrutura que pudesse ajudar a manter o pastoreio desse rebanho e diminuir essas tensões, mas pudesse, antes de tudo, pudesse promover reconciliação. Reconciliação, essa era a grande missão diaconal. Duas culturas que já estavam em litígio, que por causa da graça de Deus tinham que viver juntas, precisavam ser reconciliadas. E o Senhor então escolhe 7 pessoas através da igreja, que recebem a imposição das mãos, que cumprem uma missão prática, que é distribuir os alimentos, as ofertas para as viúvas. Porém, eles eram os grandes agentes da reconciliação na vida daquela comunidade de fé. Por isso a Bíblia vai dizer: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. E é interessante que aqui não tem nenhuma qualidade administrativa. Eles não eram técnicos em nada, eles eram gente cheia do Espírito Santo, gente cheia de sabedoria, gente de boa reputação, porque iam também mexer com recursos. Porém, a grande marca desse povo era trabalhar reconciliação. Então, muito mais do que um administrador, eles precisavam de gente que inspirasse, que fosse cheia do Espírito Santo, porque só gente com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo e com sabedoria, pode, de fato, promover reconciliação. E então, por delegação, os apóstolos investiram a sua autoridade. E aqui é uma coisa interessante. Por que eu estou dizendo por delegação? Porque essa era uma responsabilidade dos apóstolos. E a imposição das mãos representava a delegação de autoridade. Não é que a autoridade fosse exclusiva desses 7, mas como que se os apóstolos estivessem dizendo: da minha autoridade, eu estou agora dividindo com vocês para que vocês sejam meus auxiliares nesse processo. Essa é a mesma ideia que está lá com Moisés, quando o Senhor diz para ele: olha, você vai escolher 70 pessoas e eu vou tirar do seu espírito, do espírito que eu coloquei sobre você, e eu vou colocar sobre eles. E essa sempre foi uma dúvida do meu coração. Por que, Deus, se tu és infinito e o teu espírito é infinito, por que o Senhor tem que tirar de Moisés para colocar sobre os outros? Dá outro, dá mais, porque o Senhor é infinito. Não. É porque se não fosse por delegação, existiriam 70 povos diferentes. Mas ali o Senhor está mantendo a reconciliação e a unidade nesse princípio de autoridade delegada. E ele então está dizendo: olha, por delegação, esses apóstolos investem a sua autoridade, representada pela imposição das mãos sobre eles, para poderem priorizar as outras questões ministeriais. Quando nós entendemos o cenário, é fácil notar que a grande missão era a ministração da paz, da reconciliação no meio do povo, do povo de Deus, da comunidade de fé. Porque quando isso não ocorre, o avanço da obra de Deus fica tolhido pelas cisões internas. Que importante é essa missão. Se os próprios apóstolos enfrentaram problemas que poderiam ter dividido a igreja, então qualquer líder pode ter de enfrentar problemas que tenham o potencial de dividir uma comunidade de fé.
Por isso, é muito importante ter um conselho diaconal maduro, espiritual, que consiga discernir os perigos que a igreja corre, para atuarem com a imposição das mãos dos seus pastores na reconciliação, na pacificação, a fim de que o ministério possa conduzir, né, a igreja a se desenvolver espiritualmente em Cristo e continuar crescendo numericamente. Por quê? Porque um dos verdadeiros resultados da reconciliação e da paz é o crescimento numérico. Porque aí o nosso foco não é mais apagar incêndio, mas é avançar com a pregação do Evangelho. E é por isso que o versículo 7 vai dizer: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Cada um de vocês são diáconos em suas igrejas. E vocês têm uma outra missão tremendamente importante, que é agir espiritualmente para apagar os fogos de discórdia na comunicação de fé, produzindo reconciliação entre irmãos, reconciliação entre famílias, reconciliação entre lideranças, reconciliação entre etnias. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de uma polarização tão grande aí, a gente vê movimentos até com justiça, tá? Não estou desmerecendo nenhum movimento desse, vidas negras importam, é verdade, é isso mesmo, tá certo. A gente viu agora recentemente uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente fica pensando, qual é o nosso papel? Tá? Então eu digo assim, olha, nós somos os grandes promotores da reconciliação. Nós estamos aqui para isso, e essa também é missão diaconal, de acolher os estrangeiros. Nós temos tido imigração, gente fugindo da fome em tantos lugares e chegando para cá, fugindo da guerra, chegando para cá. E nós somos os grandes promotores da reconciliação. E esse é nosso papel como líderes espirituais e como oficiais da igreja. Mas o papel dos diáconos nesse processo, como aquele que está no meio do povo todo dia, é tremendamente importante. Por isso, toda a igreja que tem líderes espirituais desta estirpe é abençoada. E todo pastor que pode contar com oficiais deste nível pode exercer o seu ministério com alegria. Certamente eu poderia falar mais sobre a missão diaconal nos dias de hoje. Porém, você sabe que o tempo não nos permite. E ainda mais num congresso virtual. Eu acho que eu já falei muito, já falei demais. Mas eu gostaria, e destaquei aqui, tentei destacar, que na minha visão, todo diácono batista deveria viver e ser para a glória do Senhor e exercer o seu ministério como oficial da igreja, ajudando os seus pastores no pastoreio do rebanho, como líder que inspira, que promove a paz e que gera a reconciliação das pessoas. E se as igrejas batistas do sul do país puderem receber esse tipo de bênção, então eu tenho certeza que o Evangelho há de avançar cada vez mais para a glória do Todo-Poderoso. Eu termino aqui a minha palavra agradecendo a presença de todos vocês e foi-me dado também a incumbência de terminar essa reunião. E eu quero dizer que bênção é a gente poder saber que no meio do povo de Deus, Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, que têm uma boa reputação, que fazem muito mais do que apenas servir a ceia no domingo, porque eles são líderes espirituais que influenciam com a sua fé, com a sua ousadia, inspiram com a sua maneira de servir a Deus e trabalham no pastoreio, na paz e na reconciliação do povo de Deus. Que
Que Deus o abençoe, que a sua igreja seja abençoada, que o seu pastor seja abençoado e que nós possamos ver o Evangelho tomar esse Brasil, tomar esse mundo, tomar a obra missionária em todos os lugares, pelo poder do Espírito Santo. Queria orar com você para encerrar essa reunião e pedir que a bênção do Senhor esteja conosco. Querido Senhor, muito obrigado por esse tempo que pudemos estar juntos, ainda que distantes, desse jeito tão diferente de fazer as coisas. Mas eu quero te pedir, Pai, que aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, aquilo que conversamos, aquilo que estudamos da Tua Palavra, que o Senhor possa fazer com que o Teu Espírito aplique a nossa vivência, ao nosso coração, a nossa dinâmica, de tal maneira que possamos glorificar ao Senhor em tudo que fizermos e a fazer o Evangelho avançar nessa terra. Fica com cada líder de cada igreja representada nesse encontro. Fica com cada pastor que é amparado, sustentado e apoiado pelas orações, pelo cuidado destes diáconos. Fica, Senhor, com o povo de Deus, das igrejas aqui representadas, que têm na figura desses diáconos seus oficiais, mas que eles sejam, Senhor, oficiais que ministrem com graça, sabedoria e poder na vida desse povo. Despede-nos agora, Pai, na Tua paz. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um feliz Natal, um ano novo muito abençoado e que, se Deus quiser, sem pandemia, a gente possa voltar a ter, quem sabe, um outro encontro como esse, mas dessa vez presencial. Que Deus o abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde, que Deus te guarde, guarde até o fim. Amém. Encerramos aqui o nosso tempo juntos, agradecendo aos irmãos e irmãs que puderam participar deste congresso. Que o Senhor continue te conduzindo e capacitando no exercício da sua diaconia. Obrigado.